Olá, seja muito bem-vindo ao canal Foco na Lição. Estamos iniciando mais um trimestre. Estaremos estudando a revista da editora Betel, cujo tema é Marcos e o seu Evangelho. Nosso comentarista é o pastor Abinair Vargas Vieira, presidente da Junta Conciliadora de Goiás, primeiro vice-presidente da CONEMAD de Goiás, Convenção Estadual dos Ministros Evangélicos da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, no estado de Goiás, presidente da Assembleia de Deus em Fama, Goiás, quinto vice-presidente da CONAMAD e teólogo. Lição de número 1. Marcos e o seu Evangelho. Texto áureo. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e trago-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Verdade aplicada. Mesmo vivenciando dificuldade e instabilidade, o discípulo de Cristo deve perseverar e aproveitar as oportunidades para crescimento e amadurecimento. Objetivo da lição são 3. Apontar a relevância de viver em um lar cristão, mostrar que um momento de fracasso não é o nosso fim, falar que Deus sempre está disposto a nos restaurar. Nosso texto de referência está inserido em Atos capítulo 12, versículo 9, 10, 11 e 12. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dava para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesmo, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando-se a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos do Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Também temos a nossa leitura complementar, que é um versículo para cada dia da semana para a nossa meditação. Depois você volta o vídeo e vai anotando, porque vale muito a pena para suas referências. Os hinos sugeridos pela lição essa semana é o 6, 15 e o 93. Motivo de oração para essa semana. Ore para que vidas e ministérios sejam renovados. Esboço da lição. Introdução. No capítulo 1 vamos estar falando quem foi Marcos, capítulo 2, particularidade do Evangelho de Marcos, e no capítulo 3, do início ruim ao fim honroso. Introdução. Dentre os evangelhos sinóticos, assim denominado pela semelhança entre si, Marcos é o mais curto. Entretanto, isso em nada atenua o seu valor teológico e a beleza da sua mensagem. Por que evangelho sinótico? Porque eles contam a mesma história de uma forma muito parecida. E dentre eles, Marcos, ele é o menor dos três. Marcos, ele é o menor evangelho. Ele tem apenas 16 capítulos, enquanto Mateus tem 28 e Lucas tem 24. Mas nem por isso vai deixar de ser importante para nós. Dentre os evangelhos, ele foi o primeiro a ser escrito. Ele serviu como base para os demais evangelhos. Tópico 1. Quem foi Marcos? No ponto de vista do comentarista pastor Abinair, Marcos ele não andou com Jesus, valendo lembrar que esse é o ponto de vista dele, mas segundo outros estudiosos, ele passou um período com Jesus sim. E vocês, o que vocês acham? Ele andou ou não andou com Jesus? Comente aqui embaixo o que vocês acham. Segundo o comentarista, nem Marcos nem Lucas estiveram com o Senhor, diferentemente de João e Mateus, que foram discípulos dele. Em Atos capítulo 12, versículo 12, Marcos era filho de uma mulher chamada Maria e primo de Barnabé. Tópico 1.1. Marcos teve a graça de viver em um lar cristão. Nós vimos que após o anjo libertar Pedro da prisão que foi ordenada por Herodes, Pedro chega à casa da irmã Maria, mãe de Marcos. Marcos era muito próximo do apóstolo Pedro. Em Atos capítulo 12, versículo 12, é citado como João,
Sobrenome Marcos. Marcos é citado também como companheiro de Barnabé e Paulo durante a primeira viagem missionária. Tópico 1.2. Marcos teve um lar a serviço do reino de Deus. O registro de Lucas no livro de Atos parece indicar que a casa da mãe de Marcos era um lugar de reunião da igreja e a oração a Deus. Tópico 1.3. Marcos é a prova clara de que o exemplo vem de casa. Marcos, meus irmãos, teve a graça de viver em um lar cristão, a serviço do reino de Deus. Após, através do ensinamento recebido pela sua mãe, anos mais tarde tornou-se um companheiro do apóstolo Paulo, juntamente com seu primo Barnabé. Está escrito lá em Atos capítulo 12, versículo 25. Capítulo 2. Particularidades do Evangelho de Marcos. Diferente dos outros evangelhos, Marcos deixa claro que seu propósito é mostrar que o Mestre liderava através do serviço, expondo que Jesus veio servir e sofrer em favor do seu servo. Mateus capítulo 10, versículo 45. Ou seja, meus irmãos, esse é o propósito do livro de Marcos. 2.1. Contexto histórico do Evangelho de Marcos. Na época que Marcos escreveu o seu evangelho, os cristãos estavam lidando com uma ampla e cruel perseguições por parte dos líderes religiosos. O Império Romano era um império extremamente opressor, oprimia o povo para que adorasse o império como um deus. Tópico 2.2. Data. Não há um entendimento unânime em relação à data em que o Evangelho de Marcos foi documentado. Acredita-se que as anotações devem ter sido realizadas entre 55 a 70 DC, depois de Cristo. A história nos mostra que, no ano 70, a cidade de Jerusalém foi arruinada pelos exércitos romanos, sob a liderança do general Tito. Marcos não faz nenhuma citação sobre a destruição do templo, que havia sido prenunciado por Cristo em Mateus capítulo 13, 1 a 2. Tópico 2.3. Destinatário. Em apenas 16 capítulos, Marcos procura, ao que tudo indica, apresentar Cristo ao romano, particularmente os gentios, e mostra a eles que Cristo não veio para ser servido, mas para servir e guiá-lo à subordinação completa do Evangelho. Ou seja, Mateus escreveu para os judeus, Lucas escreveu para os gentios e Marcos escreveu para os romanos. Tópico 3. Do início ruim a um fim honroso. Através do tópico 3, meus irmãos, nós entendemos por que o autor começa em Atos e não em Marcos. Do início ruim a um fim honroso. O autor nos traz muita referência do início do ministério de Marcos. Marcos não começou bem a sua jornada de fé, pois, por razão não esclarecida, abandonou os companheiros Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, em Atos capítulo 13, versículo 13. Tópico 3.1. Marcos recuou, mas não abandonou a fé. Paulo não aceitou pacificamente a decisão de Marcos. Barnabé, por sua vez, entendia que ele merecia uma segunda oportunidade. O texto de referência está em Atos capítulo 15, versículo 38. Por não concordar, Paulo e Barnabé se apartaram um do outro. Paulo preferiu a companhia de Silas e Barnabé seguiu a viagem com Marcos, levando-o consigo para Chipre. Atos capítulo 15, 39. Tópico 3.2. Marcos, um obreiro restaurado na obra de Deus. Paulo, que recusou sua companhia na segunda viagem missionária, agora descreve que Marcos está indo para Colossenses e solicitou que o recebesse com todo respeito. Lição 3.3. Marcos, de desacreditado a benéfico. Marcos é um exemplo de obreiros que foi restaurado. Apesar de começar o seu ministério de maneira inconstante, Marcos se redimiu e cooperou de maneira digna para o desenvolvimento da igreja no primeiro século. Conclusão. Podemos concluir dizendo que o tema central deste evangelho é que Cristo veio para servir e não para ser servido. Jesus veio para resgatar a humanidade. Esse foi o resumo do foco na lição. Espero que tenham gostado, fico com Deus e até a próxima lição.